Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dando início à nossa singela reunião de estudos do Evangelho de Jesus. É nesses momentos em que, sem que nós percebamos, as lições de Jesus vão entrando suavemente em nossos corações e se transformando em material de trabalho para os espíritos que nos querem bem, que vão nos auxiliando a cada instante da nossa jornada, sobretudo quando nos encontramos naqueles momentos mais difíceis. E temos hoje a oportunidade bendita de termos contato com mais um tema do Evangelho à luz da doutrina espírita. Prosseguiremos tratando da reencarnação, a última parte. Semana que vem já entraremos em novo capítulo que trata bem-aventurados os aflitos. Nós, antes de iniciarmos a reunião, lembramos que esta casa, aos domingos, realiza as aulas de evangelização. As nossas crianças e jovens estão todos convidados a participar. Se inicia às 15 para as 10 e se encerra às 11h15, aos domingos de manhã. E os adultos ou os pais dessas crianças e jovens também têm a oportunidade de estudar as obras de André Luiz, estudo que é realizado aqui neste pavilhão, das 10 às 11. Hoje nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos. Dando início à nossa reunião, vamos fazer a prece de abertura, elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso Divino Mestre. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade deste encontro de nossas almas com as tuas lições. Te agradecemos porque sabemos que estamos acompanhados de abnegados trabalhadores da sua seara que se dedicam sem medirem esforços a nos auxiliar, a vencermos as nossas dificuldades, a conhecermos mais a nós mesmos e dessa forma possuirmos mais ferramentas, mais disposição e mais boa vontade para o trabalho árduo de reforma íntima que compete a cada um de nós na presente existência. Agradecemos, Mestre querido, e o nosso pedido singelo é de que a lição cale fundo em nossos corações e que o Senhor fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós faremos agora a leitura de uma carta de uma mãe gestante que passou aqui no curso de orientação maternal da Casa Transitória e deixou aqui o seu testemunho. Pindamonhangaba, 7 de fevereiro de 1990. Professora Dona Lígia, quando comecei a frequentar as aulas de orientação maternal, confesso que tudo o que era falado me tocava muito. Principalmente quando a senhora contou a história daquela criança que a mãe abortou. Nessa hora pude perceber o quanto estava errada, pois pensei em fazer o mesmo. Sou uma mulher casada e tenho 4 filhos. Separei do meu marido, pois ele tinha arranjado outra, que quando soube era minha própria irmã. Queria de todo modo vingar dele e acabei arranjando outro. Fiquei grávida desse outro rapaz e ao saber disso, ele me abandonou. Estava morando com minha mãe e não sabia como contar a ela sobre a minha gravidez. As pessoas que se diziam minhas amigas falavam para eu tirar a criança, enquanto outras me arrumavam pessoas para adotar.
Eu estava no 3º mês de gestação quando uma amiga me falou sobre a casa transitória. Tomei a decisão de não tirar a criança e continuei assistindo às aulas de orientação maternal. Hoje eu me arrependo de tudo o que fiz de errado. Se tivesse conhecido a casa antes, nada disso teria acontecido. O médico que me atendia disse um dia que minha pressão estava muito alta e que eu deveria tirar a criança antes da hora. A esta altura eu já estava no 8º mês de gestação e na mesa da cirurgia pedi a Meimei não me abandonar naquele momento. Enquanto eram feitos os preparativos para a cirurgia, o doutor dizia que a criança não iria sobreviver. Mas dentro de mim eu sabia que Meimei iria me ajudar. E de fato nasceu uma linda menina que se chama Camila de Fátima e está agora com 7 meses. Foi ela quem fez a união de meu marido comigo. Ele a aceitou e a registrou como filha legítima. Estamos juntos, esquecemos o passado e estamos vivendo o presente. Espero que essa casa dure por toda a eternidade. Sua filha do coração, Ana Lúcia dos Santos. Muito boa noite, meus amigos. O tema do Evangelho é o tópico 25, necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe, quando iniciam um estado quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que a desempenham com zelo, essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrarem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Do Livro dos Espíritos, a pergunta número 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? A resposta dos espíritos: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Boa noite, amigos. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a entendermos a lição da noite nessa reflexão,
para o nosso aproveitamento espiritual e a nossa caminhada. Então, falando sobre a reencarnação, ainda hoje, nós entendemos os ensinamentos que Kardec deixou através dos espíritos, e a lei da reencarnação é uma lei divina, em que Deus dá oportunidade a todos os espíritos para reencarnarem e assim fazer a sua progressão, o seu aprimoramento, a sua evolução. Sobre a reencarnação, a gente vê que, pensando que está mais do que lógico, que não é possível fazer a evolução apenas numa existência de algumas dezenas de anos aí, se é que chega a isso. Porque desde lá que vem do tempo do primata, do selvagem, desde que o homem entrou na fase hominal, e até a civilização, e até chegar mais um conhecimento que o leva aos primeiros degraus da angelitude. É complicado numa só encarnação. Então, fica muito evidente que precisamos de muitas existências, para fazermos essa caminhada. A cada reencarnação, o renascimento no novo corpo, e ali começando uma nova vida, trazendo, é lógico, toda a sua bagagem de experiência, as suas possibilidades, as suas conquistas, os seus erros, os seus equívocos, e dali, iniciando a nova existência, começando para uma nova jornada, refazendo os seus caminhos, consertando os seus caminhos. Então, a gente tem que ver muito bem, nesse início do comentário, que Deus não castiga ninguém. Deus está dando oportunidades da gente aprender, refazer os caminhos, né? Usando bem o livre-arbítrio e não voltar para a espiritualidade mais endividado. Então, é a misericórdia divina nos ajudando. Os espíritos nos falam que a encarnação, ela pode ter vários motivos, né? Vamos falar do motivo da expiação. Da expiação é quando o espírito, ele tem que justamente se corrigir, ele tem que procurar o que é bom, ele tem que consertar os seus erros, muitas vezes através da dor e do sofrimento. Mais uma vez frisando, não é castigo de Deus. Foi o mau uso do livre-arbítrio do ser. Mas a oportunidade é dada. Sobre o outro motivo de encarnação, nós vamos ver a aprovação. A aprovação é o que o espírito passa mesmo pela vida. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Então, a evolução é dada, muitas vezes, aí por sofrimento, né? Um pequeno exemplo, nós vemos o bebezinho quando nasce, que chora muito, né? Cólicas, dores, até ir se adaptando às intempéries, ao meio em que ele está. Então, isso daí é dor-evolução, não é expiação.
São provas pelas quais o ser passa pela vida toda desenvolvendo as suas possibilidades, as suas forças, a sua paciência, a sua inteligência, né? Então, aí está que nós somos provados na nossa caminhada. Tem também que os espíritos nos falam a reencarnação por missão. Mas aí nós vemos os grandes missionários que passaram pela Terra, né? Espíritos iluminados que reencarnaram aqui para fazer avançar a humanidade. Então, vieram com essa missão, com esse sacrifício, com este amor, se dedicando, com essa resignação e ajudando a humanidade. Mas eu peço licença para fazer um pequeno parêntese. Quando a gente fala os grandes missionários, nós vamos observar também que tem aqueles pequeninos missionários, até dentro do lar, né? Os pais, por exemplo, quando com amor eles têm seus filhos, que antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Então, assumem o compromisso de educação, de formação, para conduzir bem essas almas no caminho da vida. Então, são pais que amam seus filhos e respeitam essas almas. E, então, eles são tutores também espirituais. Na simplicidade do lar, a lição. Missionários, né? Cumprindo as tarefas, pequenas que sejam, as missões, pequenas que sejam, que Deus confia a todos. Então, nós, através desses ensinamentos dos Espíritos, não podemos também esquecer que Jesus, como já foi estudado antes aqui, ele já falou sobre a reencarnação. Os judeus, na época, eles conheciam assim, a reencarnação através do termo ressurreição, mas eles eram até confusos nesse entendimento. E Jesus conversou com Nicodemos claramente sobre isso, quando Nicodemos foi lhe perguntar que como que poderia acontecer isso, ele como velho voltar ao ventre da mãe. Aí Jesus lhe falou: Nicodemos, você como mestre de Israel, que era um sacerdote do Sinédrio, como que não sabe dessas coisas ainda, né? Mas era um entendimento meio confuso. Eles perguntaram a Jesus sobre João Batista, quem foi, e Jesus confirmou que João Batista foi antes a reencarnação de Elias. Então, Jesus citou várias vezes, abordou esse assunto na passagem dele aqui. E os Espíritos continuaram a nos ensinando de acordo com a maturidade espiritual da época, que agora já estamos mais preparados para esse entendimento. Então, os Espíritos nos falam, André Luiz, nos seus livros psicografados pelo Chico Xavier, eu acho que é Missionários da Luz, aborda muito sobre esse tema, a reencarnação. Então, os Espíritos falam que dependendo da maturidade, do desenvolvimento, da possibilidade que o espírito tem de entendimento da vida, ele pode, no momento da reencarnação ali, ele participa do seu programa reencarnatório. Ele pode participar, ele ajuda, ele vê os detalhes na família que vai conviver, qual que vai ser o que ele vai fazer, a destinação, mas sempre procurando
o lado positivo que ele tem que desempenhar aqui na reencarnação. Ninguém nasce para desempenhar alguma coisa negativa. Tem que ser sempre no bem, sempre no positivo, para o seu aproveitamento espiritual e moral, como também com aqueles os quais ele for viver. Aí podemos pensar, e os espíritos que já estão mais desenvolvidos, eles podem participar desse planejamento, né, desse programa reencarnatório. E os outros? Os que não entendem, não têm um discernimento da vida, os que vivem na sombra, espíritos inferiores. Aí eles são assistidos pelos seus mentores e a sua vida é programada de todos, de acordo com as necessidades espirituais e evolutivas. Sempre a reencarnação tem que atender às necessidades evolutivas. E aí nós ficamos pensando, como que pode, né? De repente aí nasce uma pessoa perfeita, outra imperfeito, na saúde tão precária, com tantas dificuldades, mas Deus é injusto? Tem privilégio? Não, nós acabamos de ouvir. Deus é justiça, amor e caridade. E a lei da reencarnação é baseada nisso. Então, o ser, quando em outras existências ele causa prejuízos a ele, porque fez o outro sofrer, ele está se prejudicando. Isso daí fica como que no seu perispírito marcado. A cada lágrima que ele fizer derramar, a cada dor, aquilo ele está causando nele reparação, que ele vai ter que reparar. E muitas vezes no suicídio. Então, o perispírito acaba ficando marcado, como que, entre aspas, lesado. E aí ele vai refletir um corpo com imperfeições. Não é porque Deus está castigando. É porque usou mal o livre-arbítrio. E aí, nessas imperfeições, o perispírito vai drenar, descarregar no corpo físico as imperfeições que ele, através dos erros dele, que ele causou nele. Então, nessa caminhada, na reencarnação que ele está, com as imperfeições, o corpo absorve e vai como que purificando, limpando o perispírito dele, para que em outra, próxima reencarnação, ele já venha com o corpo mais perfeito. Veja como funciona a lei. Então, nós vemos a misericórdia de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos estamos assistidos pelos nossos irmãos maiores da espiritualidade. E aí eu observo também, fazendo uma observação aqui com vocês, quando a gente passa a ter conhecimento da lei da reencarnação, as coisas começam a mudar para a gente, na vida da gente, no modo de ver a vida, né? E isso nós temos como prova na orientação maternal, que somos orientadoras maternais. Muitas mães chegam aqui quase que sem conhecimento da lei da reencarnação. E quando ela começa a assistir às aulas em que é passado para ela esse conhecimento, esse esclarecimento da lei da reencarnação, são 3 aulas maravilhosas,
lógico, o curso todo, elas ficam, sabe, aquilo parece que abre um horizonte para elas, porque elas vêm com tanto sofrimento, vêm com a alma tão ferida, coração aflito da vida, que estou falando que todos nós passamos por problemas, né? Mas, no caso delas, antes sem entender isso. Quando passa a entender o porquê que muitas vezes elas se analisam, estão passando por situações adversas, elas começam a ter mais serenidade. Parece que há um equilíbrio na vida delas, uma harmonia, apesar de sempre acharmos no caminho a dor e o sofrimento. Mas há uma compreensão. É isso que é importante. Porque no momento que nós vamos compreendendo, nós vamos fazendo a nossa vida a favor, né? Da lei da reencarnação. Para quando voltarmos mais tranquilos, com uma consciência mais tranquila, de que procuramos fazer tudo que pudemos para corrigir, para aprender e melhorar. Então, é muito interessante a gente ver essa mudança, essa transformação, que principalmente de quem quase não tinha conhecimento nenhum. E agradecemos a Deus por já termos a doutrina espírita que nos esclarece nisso, porque nos dá as forças, a coragem, a fé e a esperança para corrigirmos nossos caminhos, aprendermos e evoluirmos. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, essa lição da reencarnação para nós espíritas, que já temos conhecimento sobre ela pode ser recebida como um grande convite. Nós, há pouco tempo atrás, estávamos lá do outro lado da vida, em situação normalmente difícil, com muitos remorsos, arrependimentos de todo tipo e expectativas, desejos de novas oportunidades. E a bondade de Deus, que se manifesta através da lei da reencarnação, perdão divino, cuja prova mais concreta é a lei da reencarnação, porque somos todos réus multi-reincidentes. E, apesar disso, nós temos sempre as portas abertas para novas jornadas, novas tentativas, correção disso ou daquilo e aquisição dessa ou daquela virtude que nos falta. Então, a reencarnação, ela nunca vai ser bem dimensionada por nós aqui no plano material. Teremos que voltar até lá, naquela posição anterior, em que, diante da luta, do sofrimento pelos erros cometidos, suplicávamos uma oportunidade. Então, lá sim, nós vamos ter uma dimensão mais perfeita da importância que é essa oportunidade que nós temos agora, hoje, todos nós aqui. Então, estamos sendo convidados, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, a reavaliar as nossas atitudes, tornando-as mais coerentes com os nossos objetivos aqui na Terra, mas os objetivos de espíritos eternos. E a grande notícia é de que a vida, essa que nós temos agora, a oportunidade, ela é pródiga em lições, em ensinamentos,
É isso que a vida se constitui, em lições de todo tipo. Se você é um pai de família e arrumou um emprego, oportunidade de aprendizado. E se você é esse mesmo pai de família, mas foi demitido do emprego, também uma oportunidade de lição para o seu espírito. Se você é um jovem que arrumou uma namorada, oportunidade de aprendizado. Se você terminou um relacionamento difícil, uma nova oportunidade de aprendizado. Isso varia ao infinito. Tudo, o rico e o pobre, o bonito e o feio, o saudável e o enfermo, tudo isso é oportunidade de aprendizado. E sob esse aspecto, então, a Terra se transforma numa grande escola e nós percebemos que, pela bênção de Deus e bondade dele infinita, nós estamos matriculados nela. Aqui na Terra, com a nossa visão limitada, muitas vezes dizemos, se eu tivesse condições de estudar na Universidade de Harvard ou de Cambridge, que são as melhores universidades do mundo, mas isso é só para os escolhidos, para os privilegiados, mas no fundo, a melhor escola é a vida, porque ela é a escola do Espírito Eterno. E não existe privilegiado ou não, você está na situação mais adequada, de acordo com as necessidades que você traz. Então é muito interessante porque você está exatamente na classe certa, na série certa, no grupo certo, na família, no meio social que você vive. Isso é manifestação de bondade, nós poderíamos não ter tido essa oportunidade. E se a gente analisa bem, sob um prisma um pouco mais amplo, nós vamos perceber que ter essa oportunidade que nós tivemos não foi coisa simples. Eu quero reencarnar. Muito bem, você precisa então ter uma mãe que lhe aceite. Sim, eu tenho aí meia dúzia de mulheres que me aceitariam como filha. Pois é, mas uma já tem o plano dela, já vai ter os filhos. Outra vai estar numa situação que não está muito compatível com a sua necessidade de aprendizado. Aquela outra ali não vai poder ter filhos dessa vez. Então, são tantas. Se a gente parar para refletir um minuto que seja, a gente vai perceber o quão complexo é você se introduzir na vida de um pai, de uma mãe, e dizer, vou ser filho. Você está alterando toda a existência deles. Não é simples. E eu estou tratando só de um ponto, a escolha da mãe e do pai. Mas, muito mais do que isso, você vai ser inserido numa sociedade, você vai ter empregos, você vai ter relacionamentos de todo tipo, você vai ter objetivos, você precisa aprender isso e aquilo. É algo muito complexo. Os livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, explicam muito bem toda essa questão, inclusive destacando muito que no nível em que nós nos encontramos, nós já escolhemos esses detalhes. Nós já temos condições de dizer, eu quero vir num corpo que não seja tão belo para que eu não caia na tentação. Eu quero vir numa vida um pouco mais modesta, porque da outra vez eu abusei da riqueza. São pequenos exemplos. Eu quero vir com uma enfermidade mesmo, para que seja um inibidor para as minhas tendências inferiores. Então a gente vai escolhendo, e olha, a bondade de Deus é tanta que nós não sabemos hoje, mas estamos, segundo a doutrina espírita nos explica, na melhor encarnação, no melhor grupo, nas melhores condições, em todos os aspectos físicos e morais que o nosso espírito necessita, de acordo com as nossas necessidades. E se nós soubermos enxergar por esse lado de que tudo está a nos ensinar, nós vamos então conseguir perceber as lições e, dessa forma, fazer do aprendizado algo mais eficiente, podendo então retornar ao plano maior com um pouco melhor, com um pouco de produtividade no campo do bem,
Para encerrar, eu lembro da lição de Jesus, a parábola do semeador, maravilhosa, que ele dizia que a semente foi semeada em diversos campos, e um deles, o terreno era fértil, e produziu 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Não é? Nós aqui, com essa boa vontade do estudo, não é? Da doutrina, do Evangelho, já temos o terreno fértil. Basta que a gente se coloque aí a produzir. Não precisa ser 100, nem 60, nem mesmo 30. Que a gente produza alguma coisa, que a gente retorne de lá, ainda que seja 2 por 1, mas que a gente possa voltar e dizer, valeu, foi positivo. Que Jesus nos abençoe. Convido a todos para o passe, ao tempo em que nos despedimos daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais.